Eu quero, com a graça e a alegria no meu coração, cumprimentar a todas as mulheres deste grupo com a poderosa e amável paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a missionária Cleia, aqui da Assembleia de Deus MS em Rio Brilhante. Louvo a Deus pela vida da pastora Cristiane por mais essa oportunidade e fazer parte junto com as irmãs desta série que tem como tema Guiadas pelo Espírito Santo. Irmãs, eu gostaria de meditar com as irmãs em um versículo que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 4, e o versículo de número 1, que diz assim: A seguir foi Jesus guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãs, eu, instruída pelo Espírito de Deus, meditei nesse versículo porque muitas vezes nós, diante das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas provações e das tentações que enfrentamos, às vezes olhamos para dentro de nós e achamos que o Senhor não está conosco. Mas tem tantas coisas dando errado na minha vida, há tantos problemas acontecendo. Nós estamos vivendo uma época tão difícil, essa época de pandemia, muitos estão com medo, muitos estão desesperados, muitos estão perdendo a esperança. E às vezes, por causa de todas essas lutas, nós nos esquecemos que até diante de todas essas dificuldades, eu e você somos guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que a seguir foi Jesus. A seguir o quê? Logo após o batismo do nosso Salvador. O nosso Senhor desceu as águas no Rio Jordão, aonde João o batizou. E quando o nosso Senhor foi batizado, a Bíblia diz que uma voz se ouviu no céu. E essa voz dizia assim: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Isso mostra, irmã, para mim e para você, que sempre depois de uma palavra de Deus, o diabo vai tentar te convencer do contrário. Jesus tinha acabado de ouvir que ele era o filho amado. Jesus tinha acabado de escutar o próprio Deus dizendo: Eu tenho prazer na sua vida, meu filho. Você é um filho amado. E quando o Senhor ouve isso, ele foi conduzido, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, para passar por provações, para passar por lutas, para passar por dificuldade. Mas quando nós somos guiados, irmãs, pelo Espírito Santo, não interessa o que nós estejamos passando, nós temos que ter convicção de que a vitória é certa sobre a nossa vida. A vitória é certa para mim e para você, para minha vida e para a vida da sua família. Você vê que antes dele ser levado para o deserto, antes do Espírito conduzir, antes do Espírito guiar ele para o deserto, o Senhor Jesus falou que o amava. Irmãs, nós estamos vivendo tempos difíceis em que o amor tem que reinar nos nossos lábios, independente da situação que nós estejamos enfrentando. Vamos dizer que amamos os nossos esposos, vamos dizer que amamos os nossos filhos. Aquele que tem os seus pais, diga a seus pais que você o ama. Aquele que tem netos, aquelas que têm netos, diga aos seus netos que você o ama. Abasteça a tua família de amor, abasteça a tua família de graça. Por quê, irmãs? Porque se o próprio Deus, quando ia guiar o seu filho para o deserto, achou necessário, achou bom e disse para o próprio filho que amava, você acha que eu e você não temos que dizer? Porque quem é guiada pelo Espírito Santo, a mulher que é guiada por Deus, a mulher que é guiada pelo seu Santo Espírito, ela tem amor nas suas palavras, ela tem amor nas suas atitudes. E quando ele foi guiado pelo Espírito
para ser tentado no deserto. O diabo veio, o diabo fez proposta quando o Senhor teve fome, porque o diabo só tenta fazer proposta para nós, irmãs, quando nós estamos em dificuldades, quando nós estamos sendo tentadas, quando nós estamos sendo provadas. É neste momento que o diabo vem tentar fazer as suas propostas, mas quando nós somos guiadas pelo Espírito Santo, como nós somos mulheres guiadas pelo Espírito de Deus, nós não vamos nos ceder, nós não vamos deixar que o inimigo tenha êxito diante das suas tentações ou das suas propostas, porque eu e você somos mulheres vitoriosas, eu e você somos mulheres cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz que o inimigo tentou por 3 vezes a Jesus, porém Jesus de todas essas ele sobressaiu. Sabe o que eu quero te dizer? Quando você é guiada pelo Espírito Santo, o inimigo pode tentar uma vez, pode tentar 2, pode tentar 3, pode tentar por anos a tua vida. Ele não vai ter êxito, porque você é uma mulher guiada pelo Espírito de Deus. E o final dessa história diz que com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram, porque quando você é guiada nas suas atitudes pelo Espírito Santo, quando você é guiada nas suas palavras pelo Espírito Santo, quando você é guiada nas suas ações pelo Espírito Santo, é isso que acontece. O diabo foge de você, o diabo foge da tua casa, e os anjos que estão para servir, estão para nos guardar, estão para nos livrar. É tão interessante, irmãs, nessa história, que Lucas vai nos dar uma revelação que Mateus não fala. Lucas capítulo 4 e o versículo 14 diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as circunvizinhanças. Sabe o que nos mostra? Quando você é guiada, quando você é uma mulher instruída, quando você é uma mulher direcionada pelo Espírito Santo, você pode até ser tentada, você pode até ser provada, mas no poder do Espírito é que você regressa. Você vai para a luta guiada pelo Espírito Santo, só que você volta da luta no poder do Espírito. Você é guiada e é levada pelo Espírito muitas vezes a lugares que você não gostaria de ir. Porém, quando você volta mais forte, você volta poderosa, você volta cheia de graça, cheio de unção, porque com Jesus foi isso. E Lucas vai dizer: no poder do Espírito regressou. Você está passando por essa luta, você está passando por essa prova, porque Deus quer derramar através do seu Espírito poder sobre a sua vida. Pelo poder dessa palavra, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, eu venho determinar e profetizar sobre a sua vida o poder do Espírito. Você, mulher guiada pelo Espírito Santo, receba poder, receba graça, receba força, receba ânimo, receba coragem, receba instrução, receba direção do Espírito Santo. Você está passando por essa luta porque você decidiu obedecer, porque você é uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Não foge da tua luta, não foge da tentação, não foge da provação, porque na tentação você vai vencer. Deus e o Espírito Santo que nos ajuda, que nos auxilia, vai te dar vitória, e você vai voltar cantando este hino de vitória no poder do Espírito de Deus. Você vai regressar no poder do Espírito Santo, e as pessoas vão ouvir falar de você, porque a Bíblia diz: e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. A sua família vai ouvir falar do poder de Deus na sua vida. No seu trabalho vai ser ouvido que você é uma mulher cheia de Deus, que você é uma mulher cheia do Espírito Santo, e que algo diferente aconteceu na sua vida. Receba diante de Deus nesta hora a graça, a alegria e o poder do Espírito Santo, porque toda mulher guiada pelo Espírito de Deus é uma mulher poderosa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o ministério que Deus te confiou na igreja, que você coloque em evidência toda a obra de Deus sobre a sua vida. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Eu quero, com a graça e a alegria no meu coração, cumprimentar a todas as mulheres deste grupo com a poderosa e amável paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou